seja bem-vindo para mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Meu convidado hoje aqui vem falar sobre um lançamento maravilhoso. Então fica ligado com a gente. Seja bem-vindo, pastor Eliandro, e agora escritor, né? Eliandro Viana. Obrigado, Clarice, obrigado. Que privilégio, que prazer poder participar do Vida e Atitude, viu? Você, além de um grande amigo, você é pastor na Igreja Batista de Campo Largo, certo? Isso mesmo. E hoje você veio aqui para trazer para nós, falar de um lançamento de um livro que eu já estou apaixonada, gente. Por quê? Deixa eu perguntar para o pessoal que está em casa, você que está aí acompanhando a gente. Quem de vocês que não gosta de salmos? Gente, olha, você conhece alguém que nunca ouviu falar ou nunca leu um salmo? Ai, duvido, né? Todo mundo conhece, né, pastor? É o queridinho da Bíblia, né, Clarice? É o verdade. Queridinho. É verdade. Sabe que antigamente, quando a gente chegava na casa das pessoas mais antigas, assim, era assim meio tradicional você chegar e ver aquela Bíblia aberta, né? E essa Bíblia, então, geralmente estava aberta num salmo. E adivinha qual salmo? Geralmente, qual? Salmo 23. Salmo 23. O mais conhecido, né, Clarice? Verdade. E eu logo lembrei, quando vi aqui, gente, olha só, o nome do livro que você veio contar aqui para nós, qual que é? O Senhor é o meu pastor. Simples assim, gente, maravilhoso. Então, Eliandro, eu queria que você contasse um pouco para os nossos amigos que estão nos acompanhando, como que surgiu essa ideia de escrever este livro em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, né? Foi isso? Ele nasceu? Nasceu assim, na crise. Um projeto que eu tinha um sonho de escrever um material devocional fundamentado nos Salmos. Porque é o queridinho da Bíblia, é um livro preciosíssimo. E os primeiros versos que eu li da Bíblia, que os meus pais me ensinaram ali junto comigo, foi o livro dos Salmos. A minha avó era fascinada, a dona Elza, que já está com o Senhor, era fascinada pelos Salmos. E era um livro predileto meu, e eu gostaria de desenvolver isso. Bom, mas estava na gaveta, guardadinho o projeto. E aí minha querida esposa, Carla, durante ali os dias iniciais da pandemia, e a gente viu que a coisa ia se estender, né? Até hoje a gente ainda está aqui de máscara, todo cuidando aqui. Ela falou, Eliandro, né? A Carla disse, tá na hora de você tirar um projeto de escrever alguma coisa da gaveta. E aí eu tirei então da gaveta o projeto, convidei o pastor Abner e o pastor Helenilson, que são coautores comigo, e a gente começou a trabalhar no meio desse momento tão desafiador, tão difícil. A gente fez brotar aí uma usina de criatividade, de viés pastoral, e a gente foi produzindo, conseguimos o carinho, o cuidado da editora Pão Diário, do nosso amigo Edilson, e a editora foi uma facilitadora para que o projeto pudesse acontecer, e a gente está muito feliz com ele estar chegando aí já, logo vai estar disponível aí para todo mundo. Uau, que maravilha. Bom, vamos falar um pouco o que tem neste livro, tá? O que ele tem, assim, tão especial? Muito bom, muita coisa especial. Tá. O livro dos Salmos tem 150 volumes, 150 capítulos, ou diria recortes ali. Alguns menores, outros maiores. O Salmo 119, por exemplo, é um dos maiores, né? Maiores? Nós pegamos e planejamos da seguinte forma. Pegamos os 150 salmos e fatiamos em 365 porções. Então, o leitor ele vai ter a oportunidade de ler os salmos ao longo do ano, e a gente foi escrevendo uma reflexão diária sobre cada salmo. Então, o Senhor é meu pastor é o livro fundamentado nos salmos, e ouvindo e recebendo a mensagem dos salmos para o nosso dia a dia, que é o mais importante, né? Nós tivemos 3 fundamentos que permearam do início ao fim. Primeiro, o compromisso com as escrituras sagradas. Uma boa hermenêutica, uma exegese coerente do texto sagrado. Segundo, nós trabalhamos uma redação clara, objetiva, convidativa e
sem perder a beleza da poesia, porque é poesia hebraica, então a gente precisava trabalhar aquilo de uma forma convidativa, bonita, um texto que tivesse essa beleza poética. E por último, uma aplicação, né, Clarice? Porque o que aquilo tem a ver com o meu dia a dia? Como é que a poesia hebraica, como é que aquele autor, né, o grande autor Davi ali, que é que escreveu o maior volume, qual é a mensagem que sai lá daquele coração dele aberto, né, desabafando, tirando para fora suas inquietações e transformando em forma de orações? O que aquilo pode influenciar no nosso dia a dia? Então a aplicação tem um viés prático e pastoral, porque foram pastores que escreveu, então é o dia a dia da igreja, é o dia a dia do pastor também. Que coisa maravilhosa, gente. Pense você ter em sua casa um devocional desse com salmo para cada dia do ano, né? Pois é. Para cada dia do ano você vai fazer o seu devocional, ler um salmo e fazer o devocional. Gente, é maravilhoso. E você falou algo que me chamou a atenção aqui, sobre trazer a beleza da poesia. Olha, só isso já traz uma vontade de ler esse devocional, gente. Maravilhoso. Sabe a sensação que eu tinha, Clarice? Quando eu sentava para escrever, no meio do inverno, tão triste, da pandemia, né? A sensação é que eu já estava pisando na primavera de Deus para nós. Ai, que lindo E a isso. sensação de ler o Salmo e refletir e escrever é como se eu fosse apanhar algumas flores no campo e oferecer para o leitor um pouco de beleza, de riqueza e de perfume e de inspiração para o dia a dia do leitor. Olha, vamos falar sério, gente. Temos aqui o poeta também, né? Escritor, poeta, pastor, enfim, estou amando. Eliandro, me diga uma coisa. E este livro, você falou que vocês são em 3 autores, né? Sim. Como é que vocês fizeram na hora de escrever assim? Vocês dividiram em 3 partes iguais? Me explique um pouco como é que é escrever um livro em 3 pessoas. Sim, nós, nessa planejamento que nós fizemos, dos 150 salmos ao longo do ano, nós começamos do Salmo 1º e fomos até o Salmo 150. E nós fizemos por mês, Clarice. Então, janeiro eu escrevi, fevereiro foi o pastor Abner, março o pastor Helenilson, e assim a gente foi rodando até chegar a dezembro. Então, nós separamos 4 meses para cada um, né? Dava um volume relevante ali de textos e a gente já sabia o que a gente tinha para escrever. Aí a gente organizou e a gente fez dessa forma, né? Cada um escreveu 4 meses, devocional para os 4 meses ali, fechando os 12. Tá? E esse devocional, esse livro, ele é direcionado para qual perfil de pessoa, para qual idade? Muito bom. Clarice, a gente sabe a importância de uma boa nutrição, né? E de atividade física, para o bem-estar do corpo, né? A gente precisa cuidar disso. E eu penso, como pastor, que a palavra é a nutrição, né? E o devocional é o exercício diário para a boa saúde espiritual. Então é voltado para, a partir de quem está alfabetizado, o pré-adolescente, o adolescente, porque a linguagem é muito clara, é muito simples e bonita e convidativa. E o compromisso nosso é oferecer diariamente a oportunidade de construção de uma vida devocional ou do fortalecimento da vida devocional, se preocupando isso com a nutrição espiritual a partir da Bíblia, a partir dessa ferramenta que nós estamos oferecendo, que é o Senhor meu pastor, e com o exercício prático, porque eu preciso metabolizar aquilo que eu me alimentei em forma de exercício de atividade. Então, metabolizar os textos sagrados em forma de uma aplicação prática e de uma transformação de vida. Também, Clarice, é uma ferramenta de evangelização. O dia que eu estava com o Edilson na editora, quando eu fiz uma oração, Deus me deu uma inspiração. Sabe aquele dente de leão que a gente pega, dá uma vontade de soprar, Sim. Espalhar a sementinha? A inspiração que Deus me deu ali foi que essa obra, esse ensaio, esse trabalho, é como se fosse uma sementinha
e que o Espírito de Deus vai soprar e ele vai atingir o coração de quem Deus está já trabalhando para que conheça a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, porque o salmo é cristocêntrico, tem salmos que falam de Cristo o tempo todo. Então é uma semeadura para levar nutrição espiritual, fortalecimento, edificação e evangelização. Que coisa linda, adorei esse exemplo que você deu, porque o dente de leão, lembro muito bem quando pequena, a gente soprava, né? Que gostoso. E aquilo, pastor, vai longe, assim é o evangelho, ele pode ir muito Amém. longe, ele pode alcançar muito. E esse é um recurso que com certeza vai alcançar muitos corações. Pastor Eliandro, escritor, né, do livro aí, O Senhor é Meu Pastor, nós vamos para um breve intervalo. Sim. E a gente continua essa conversa, então você não sai daí porque a gente volta rapidinho, tá bom? Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Veja bem, o poeta nos convida a colocar toda a nossa esperança. Não em coisas palpáveis, não em pessoas, não em recursos, mas colocar, depositar, entregar toda a nossa confiança no Senhor. A palavra esperança, traduzida do hebraico, também pode ser sinônimo de paciência ou confiança. Espere com paciência no Senhor, coloque diante dele todos os seus anseios, todos os seus questionamentos e confie no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda vez que colocarmos nossa esperança em algo que não seja o Senhor, nos decepcionaremos. Mas a esperança que provém de Deus, ela não é um mero sentimento, mas uma convicção de que Deus tem um destino para nós. Esse destino é um ponto profético no futuro da vontade e do propósito dele se cumprindo na minha vida e na sua vida. A esperança não é a última que morre. A esperança morreu por mim e por você. Jesus se entregou para que nós não vivêssemos de sentimentos frustrados, mas de convicções eternas. Confie no Senhor.
Salmos é Ouvido e Atitude aí na sua tela. Que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Olha só, para você que ligou a sua TV agora, eu estou com o nosso convidado muito especial aqui, é o Eliandro Viana. Ele é autor do livro que ele veio falar aqui sobre esse lançamento, O Senhor é o Meu Pastor. E enquanto a gente está aqui conversando, você pode acessar aí o QR Code, tá? Aí na tela, e você pode saber tudo sobre o livro, todas as informações estão aí. E você assistiu aí também um devocional, só para dar um gostinho aí para você, dos devocionais lindos que tem aí nesse livro, gente. Pastor Eliandro, esse livro ele traz um propósito muito grande, porque além de trazer a leitura individual para as pessoas, para os amantes da leitura do devocional, para os apaixonados pelos salmos, né? Que eu sou apaixonado pelos salmos, e eu acho que a maioria gosta também, pois como você falou aqui, ele é poético, ele traz a beleza da poesia, não é mesmo? Mas ele traz um propósito ainda maior, esta obra. Ele traz um propósito de levar o conhecimento da palavra de Deus, é claro, evangelismo, para grupos também, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância desse recurso ser usado para grupos e igrejas. Sim, sim. As pessoas que gostam de leitura, elas já desenvolveram o hábito devocional, o hábito da leitura diária, da palavra de Deus, de livros, enfim. Mas é um grande desafio trabalharmos isso no contexto da igreja, porque nem todos têm o hábito da leitura. Me lembro de uma palavra de uma psicóloga quando eu fazia o seminário, e eu perguntei para ela assim, como que eu vou desenvolver o hábito da leitura, tomar o gosto pela leitura? Ela disse assim, lendo aquilo que você tem interesse, que você tem familiaridade, que você gosta. E nisto eu acho que há uma grande oportunidade de desenvolver o hábito da leitura através dos salmos, porque são livros, são capítulos, são histórias, são orações muito fáceis de entender e que vão gerar também um afeto ali por conta da gama de poesia e de intensidade dos autores. Então, Clarice, a gente tem feito na nossa igreja, lá na PIB Campo Largo, a igreja amada, esse já é o segundo ano que a gente adota um material para o ano todo. E aí os pastores, líderes, a igreja, as células, todo dia a gente compartilha aquilo que a gente leu. Então eu olho lá no meu celular, eu vejo os stories, os status do pessoal falando sobre a leitura do dia. Olha, daquele isso devocional. Muito as pessoas Isso vai impactando, por exemplo, tem profissionais que compartilham lá no seu trabalho, tem empresários que compartilham com os seus funcionários. Olha, essa é a leitura do nosso devocional de hoje, devocional que a nossa igreja faz junto, né? Então, assim, tem sido uma ferramenta de gerar o hábito devocional, o crescimento espiritual da igreja e a aproximação entre o que o pastor está lendo e o que a igreja está lendo junto. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais, porque você está dando aqui exemplo para os seus membros, né? É aquela coisa, podem fazer o que eu faço, né? Não é só faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, quando surgiu o projeto, primeiro a gente pensou na nossa igreja, né? Falar, vamos fazer um livro, porque a gente tem adotado, são tantos devocionais preciosos, como Mananciais no Deserto, Tudo para Ele, são tantos devocionais, que existe uma riqueza grande. Aí a gente seleciona, e aí por que não nós, pastores, escrevemos? Aí surge o projeto, a gente executa o projeto, e aí a gente viu também a oportunidade de oferecer o projeto como uma ferramenta de desenvolvimento da leitura, né, criando o hábito da leitura devocional e criar aquela sinergia. Todo mundo lendo junto, a gente fica mais encorajado, né, Clarice? Sim. Todo mundo falando a mesma língua, lendo aquele devocional diário, cria uma sinergia fantástica entre o pastor, a liderança da igreja e os membros, porque durante todo o ano eles estão lendo juntos aquele livro bíblico. Por exemplo, a gente fez um material que trabalhava os evangelhos, então todo mundo estava lendo os evangelhos, todo mundo estava lendo o devocional. Esse ano a gente está trabalhando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, então todos os textos que falam do Espírito Santo, e isso gera crescimento, maturidade espiritual, fortalecimento, e o ano que vem, 2021,
vamos ler juntos, O Senhor é Meu Pastor. Coisa fantástica. E por falar nisso, eu queria que você contasse para o pessoal que está acompanhando a questão do lançamento. Pode ser que enquanto você está assistindo aí, gente, né, nossos amigos que estão acompanhando, pode ser que já aconteceu o lançamento ou pode ser que vai acontecer ainda, tá? Então, assim, esse lançamento do livro é algo também que as pessoas vão ficar sabendo, né? Se ele não aconteceu ainda, como é que as pessoas vão ficar sabendo desse lançamento? Data. A previsão é o dia 10 de novembro, o livro já vai estar disponível na Publicações Pão Diário, né? E vão estar disponíveis para todas as livrarias aí do Brasil. Isso mesmo, as melhores livrarias do Brasil, de Curitiba e do Brasil, hein, gente? Então, fica ligado, fique atento. Como eu falei anteriormente, você pode direcionar o seu celular aí no QR Code, na tela, né? E você tem todas as informações aí do livro, tá? Então, você pode ter esse acesso aí para que você fique mais informado em relação a esse lançamento. Eliandro, e me diga uma coisa, para quem então quiser adquirir o livro, né? Falamos do lançamento, o que ele tem, e para adquirir, a pessoa então vai lá nas livrarias e tal, mas também tem o site, né? Na verdade, ele vai estar disponível no site do Pão Diário, certo? Sim, sim. Então, você que está aí nos acompanhando, veja aí na sua telinha, tá? O site do Pão Diário, Ministérios Pão Diário, vai com certeza estar aparecendo aí, ó, Publicações Pão Diário. E lá, então, você pode entrar e ver não somente esse lançamento, viu, pessoal? Mas outros vários lançamentos. Porque, Eliandro, assim, você sabe que Ministérios Pão Diário está sempre lançando obras maravilhosas. Uma que riqueza, contribuem, né? Contribuem para as igrejas, para as pessoas, para os amantes da leitura, para os cristãos e não cristãos também. Porque muita gente acaba sendo evangelizada através dos materiais de Pão Diário. Sim, minha biblioteca está recheada de conteúdo da Pão Diário. Acredita, então, você faz ideia da minha, então? Que coisa boa, gente. É maravilhoso, é uma alegria, né? Poder ter esses recursos e poder ter acesso. E hoje, com a questão da internet, é muito legal porque o Pão Diário, ele traz lá através, por exemplo, do site, através do Instagram, né, que é Ministérios Pão Diário Oficial, você entra lá no Linktree, a internet, a gente sabendo usar para o bem é uma maravilha, né? Sim, com Você certeza. acessa lá, tem o aplicativo do Pão Diário, olha só, que lá você tem uma infinidade de recursos, tem o rádio Pão Diário, né, para as pessoas ouvirem os devocionais, enfim, e você pode ainda ter o seu devocional de todos os dias, que é o devocional Pão Diário, que é um dos devocionais mais lidos no mundo, não é verdade? E agora vem então para nos abençoar esse novo material, que é o lançamento do Eliandro Viana, que é o Senhor é o Meu Pastor. E ó, não tem como esquecer esse nome, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que coisa linda. E um recadinho e um desafio especial para os pastores, Clarice. De coração de pastor, para pastores, para líderes de célula, enfim. Experimente receber esse desafio e fazer o devocional junto com a sua igreja. Ter um material oficial. Você pode entrar em contato com a Publicações Pão Diário, mandar fazer uma edição exclusiva, de repente uma edição personalizada, com a capa lá, com as informações da sua igreja. Esse ano nós fizemos isso lá, todo o nosso devocional foi exclusivo, teve lá as informações da igreja, eu fiz o prefácio do livro, né? É um livro muito especial que a gente está usando, mas eu faço o desafio para os pastores entrar em contato com a Publicações Pão Diário e fazer uma edição exclusiva para a sua igreja, um lote especial, com um preço especial, e você, como pastor, poder trabalhar diariamente essa vida devocional, a edificação espiritual dos seus membros e compartilhar disso, porque a nossa experiência, a experiência de grandes igrejas no Brasil, igrejas relevantes e referências, tem sido muito positiva essa experiência da gente ter um material nosso para usar com a igreja, e o Senhor é meu pastor, vem bem nesse viés pastoral mesmo. Amei, amei. Ainda mais nessa época em que o mundo, gente, precisa de esperança, não é mesmo? O mundo precisa de esperança, de fé, né? Acreditar que as coisas vão melhorar.
E a vida vai seguindo assim, com essa fé, essa confiança que não estamos sozinhos nesse mundo, né? Que nós temos um Deus maravilhoso e Ele manda pessoas, né, para escrever livros lindos, usa Ministério Pão Diário para publicar, né? Então, não tem como, né, gente? Não tem desculpa. É ler e ser abençoado. Amém. Eliandro Viana, que alegria, Clarice meu grande Fogaça, amigo. que alegria! Ó, toca aqui. Deus abençoe. Amém. Parabéns, viu? E Eu que volte agradeço. outras vezes. E vamos Muito fazer obrigado. assim? Vamos encerrar em grande estilo esse Vamos. programa de hoje? Vamos chamar mais um devocional lido Vamos lá. por você. E um Afinal de spoilerzinho contas, aí. um livro é ser, um spoiler aí. Então, isso aí. Um abraço para você. O Salmo 1 diz assim no verso 3: aquele que é bem-aventurado, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Olha que mensagem preciosa, olha que poesia encantadora. Nós somos como árvores, somos bem-aventurados, como árvores plantadas junto à corrente das águas. Que alegria aqueles que creem no Senhor Jesus e do seu coração fluem águas vivas. E o salmista diz que há 3 coisas extraordinárias na vida de quem crê no Senhor e de quem é um bem-aventurado. Dá fruto no tempo certo. A vida frutifica. A vida de alguém que vive no temor do Senhor é alguém que frutifica e vai contagiando com seus frutos aqueles que lhe rodeiam. E dá fruto no tempo certo. É óbvio que tem tempo para tudo na vida. E ele diz também que as folhas não murcham. Olha que coisa boa. Não vive murcho, não vive desanimado, não vive abatido, experimenta as dificuldades, mas supera elas na fé e na esperança de que somos bem-aventurados, porque andamos no caminho da luz. E por último, tudo o que ele faz prospera. Olha que mensagem poderosa. Aquele que teme a Deus, aquele que anda no caminho do Senhor, tudo em que ele põe as mãos prospera. Uma mensagem valorosa, uma mensagem preciosa para o seu coração.